Oi, oi meninas, bem-vindas de volta ao meu canal. Me perdoem a demora, eu sei que eu demorei muito, mas a vida voa, os meus vizinhos continuam em obras. A gente tá com obra também, então eu acabo ficando mais lá do que aqui. E com a loja, que se você viu no último episódio, eu contei da minha loja online. Ela acaba tomando muito do meu tempo, tá sendo muito legal mesmo. Então se você gosta de pratas, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá, conhecer, enfim. A loja se chama Na Mel. E não é proposital que eu coloquei ela aqui, ela realmente ficou aqui, porque ela é grudada em mim. Enfim, vou deixar o link aqui embaixo. E está tudo bem, eu vim continuar com o 5º episódio da minha história com câncer de colo de útero. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, temos o primeiro episódio em que eu conto como que eu descobri o câncer de colo de útero, praticamente no meu aniversário de 29 anos. O segundo episódio foi a cirurgia que eu fiz, a esterectomia radical total. Então eu conto cada detalhe, temos um vídeo de quase 1 hora, contando tudo mesmo. O terceiro episódio eu contei tudo sobre a quimioterapia que eu fiz. Então se você tiver qualquer dúvida sobre a quimio, é o terceiro episódio. E o 4º episódio que foi tudo sobre a radioterapia, que eu fiz várias sessões. Então eu contei todos os detalhes de como foi. Se você já assistiu todos, então estamos aqui no 5º episódio, onde eu vou contar cada detalhe sobre a bracterapia, que foi a última etapa do tratamento. Então eu estou aqui com os papeizinhos do AC Camargo, que eu então já vou adiantando, que eu fiz no AC Camargo as minhas bracterapias. Vocês viram que eu comecei no Samaritano, fiz a rádio no HCor, e fiz a braque no AC Camargo, porque esses outros 2 hospitais não tinham bracterapia, tá? Então eles me encaminharam para um médico de confiança do AC Camargo. Como este é o último episódio, o próximo vai ser só respondendo perguntas. Então se você estiver com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que o próximo vídeo vai ser só esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom? Lembrando que eu conto aqui a minha experiência do que eu vivi. Câncer é uma coisa muito sem regras, sem explicações, cada um tem um efeito, cada um passa por um tipo de tratamento. Então assim, se você acompanha uma história, você vai ver que com certeza o que eu passei é diferente do que você tá passando ou que você passou, enfim. Cada um tem as suas particularidades. Tem coisas que eu passei que meninas que eu conheço não passaram e vice-versa. Então aqui é a minha experiência e tudo que eu falo aqui é baseado no que eu conversei com os médicos, nas minhas dúvidas, em tudo que eu esclareci e que eu acho útil passar aqui pra vocês também. Pode ser que aí na sua cidade ou aí com o seu médico as coisas sejam um pouco diferentes. E tá tudo bem, tá? Porque o câncer, ele é uma coisa muito particular. Então por mais que eu esteja aqui contando a minha experiência, é legal reforçar isso pra você não se basear 100% no que eu digo, tá bom? Então vamos continuar. Enquanto eu estava fazendo a radioterapia lá no HCor, o meu médico já me encaminhou para bracterapia e ele já falou para eu passar em consulta lá no AC Camargo. Porque acaba demorando um pouco. Quando você muda assim de um hospital para o outro, você tem que recomeçar a sua história nesse outro hospital. Então o que aconteceu? Logo nas primeiras sessões de rádio, o meu médico já falou para eu ir pro AC Camargo, até eu agendar a consulta, passar na consulta, agendar as sessões. Então isso acaba demorando um pouquinho. Então uma dica que eu dou é você sempre adiantar. Então o seu médico já falando que você vai precisar daquele tratamento, já vai vendo o que você precisa fazer para começar e assim você consegue logo emendar uma coisa na outra. Então eu agendei uma consulta comum no AC Camargo. Aí eu passei por uma triagem nessa consulta, então era um ginecologista, ele me examinou, ele entendeu a minha história, ele falou que é meio difícil de acontecer isso, da pessoa chegar lá só pra fazer o final do tratamento. Geralmente as pessoas fazem todo o tratamento no mesmo hospital, mas como eu expliquei pra vocês, no Samaritano não tem bracterapia e no HCor também não, pelo menos quando eu fiz o tratamento não tinha. Então por isso que eu cheguei no AC Camargo já pro final do tratamento. Então isso acabou demorando 2 consultas. Uma para eu passar com o ginecologista normal. Ele me encaminhou pro radioterapeuta oncologista da ginecologia. Eu não sei se é assim que se fala, mas ele me encaminhou pro outro médico. E este médico, me examinando novamente, vendo meu histórico, agendou as 4 sessões de bracterapia. Ele me explicou que eles estavam mudando para
3 ou 2, se não me engano. Então sempre foi, de todas as pessoas que eu conheço, sempre foram 4 sessões de bracterapia, mas eles estão mudando esse protocolo, está se tornando 2 ou 3, se não me engano. Mas quando eu fui, eram 4, tá? Então eu tive as 4 sessões agendadas. Nessas consultas não aconteceu nada demais, tá? Na primeira consulta ele só me examinou mesmo, pegou todos os meus documentos do que eu já tinha e me encaminhou para a segunda consulta com o especialista, que era da radioterapia. Nessa segunda consulta ele nem precisou me examinar, ele só pegou todos os detalhes da primeira consulta, mais o meu histórico. Uma coisa que ele me falou nessa consulta, que eu acho importante falar pra vocês, que é a única coisa que eu faria diferente do que eu fiz, né? Ele me falou sobre a fisioterapia pélvica. Quem já está inteirada no assunto sabe que é importante fazer a fisioterapia pélvica. Por quê? Lá dentro do canal, como eu fiz a cirurgia já encurta o canal. Como eu fiz a radioterapia ela dá tipo uma atrofiada no tecido interno do canal. E com a bracterapia, ela acaba atrofiando muito mais. Então, a fisioterapia pélvica é importante para você manter a abertura do seu canal, porque isso pode vir a ser um problema futuramente quando você for fazer exames ou quando você for ter relação. Então, a fisioterapia é super importante. Eu sei que cada caso é um caso, vai depender se você fez a cirurgia ou não, vai depender se você fez a braque ou não, mas isso é uma coisa que eu recomendo para todas as meninas que vêm falar comigo sobre o assunto. Eu sempre recomendo fazer a fisioterapia pélvica, se você puder, como você puder. Então eu expliquei pra ele que eu não tinha feito, que eu ainda não estava tendo relação. Então ele falou que isso não seria muito bom. Por quê? A bracterapia, ela é um cilindro que eles vão introduzir em você. E este cilindro, na pontinha dele, vai emitir a radiação. Então ela nada mais é do que uma radioterapia interna. Então a externa, ela vem e passa ao seu redor, né? Então você nem encosta em você, ela só passa ao redor. A bracterapia, ela é exatamente no ponto necessário. Então acaba sendo muito eficiente, só que, claro, ali onde ela encosta, então, por exemplo, no meu caso, era no fundo vaginal. Então isso também é uma coisa super importante, assim, de esclarecer, que tem meninas que perguntam, ah, mas dói muito, dói muito. Não dói nada. Por quê? No meu caso, como eu fiz a cirurgia, eu não tinha mais o colo do útero. Então esse cilindro, ele é introduzido e ele encosta lá no fundo vaginal. Então com isso, ele só encosta, você não sente nada. Na hora que ele liga a radiação é algo imperceptível. Então ele faz a radiação ali no fundo vaginal e você não sente nada. Claro que é uma coisa muito estranha. É uma das... Eu acho que foi assim, tipo Black Mirror, sabe? Aquelas coisas bem bizarras, parece filme. É o que eu tenho a dizer sobre a braque, mas calma que eu vou chegar lá. Como ela emite a radiação ali no fundo vaginal, ele vai atrofiar. Então se você fez a cirurgia, você já encurtou, você fez a radioterapia, já deu uma leve atrofiada, você vem com o cilindro da bracterapia fazer uma radiação mais intensiva, mais forte, ele vai atrofiar completamente as suas células anormais, no caso, graças a Deus, mas ele vai também atrofiar as células normais. Com isso, você vai ter um encurtamento maior ainda. Então, a fisioterapia pélvica é muito importante para você manter o seu canal aberto, principalmente para os seus exames, porque futuramente você tem que continuar fazendo exames ginecológicos, e também para suas relações, porque um dia a vida vai voltar ao normal e você vai voltar a ter relação. Se você fecha o seu canal, eu não sei nem como que faz pra resolver esse problema, sinceramente. Então eu super aconselho você fazer a fisioterapia pélvica. Então nessa consulta ele me deu encaminhamento pra fisioterapia pélvica, mas ele reforçou que era muito importante eu já ter começado antes, eu já estar fazendo. Então acabou que eu fui fazer tarde demais. Mas tudo bem, eu vou continuar esse assunto depois. Então foi sobre isso, né, a nossa consulta. Eu tirei algumas dúvidas que eu tinha, né, se doía, não doía, como que era. Mas não dói, ele esclareceu isso pra mim. E aí a gente conseguiu, então, agendar as 4 sessões pra antes do Natal.
eram 2 sessões em uma semana e 2 sessões na outra semana. Com isso, em 15 dias, eu finalizei as bracterapias, tá? Então eu fiz dia 14/12 a primeira sessão, dia 17 a segunda, dia 20 a terceira e dia 23, praticamente na véspera de Natal, eu fiz a última sessão e finalizei o meu tratamento. Bom, então eu vou contar pra vocês como foi, dentro de tudo que eu me lembro e de tudo que eu pesquisei e conversei com outras meninas também. Se mesmo assim ficar uma dúvida, me deixa aqui nos comentários que eu respondo todos, tá? Então eu cheguei lá pra primeira sessão. Nessa primeira sessão, ela é bem maior do que as demais, porque eles precisam fazer... eu não sei exatamente como diz, mas é como se fosse um mapeamento, é um raio-x. Então eu vou explicar cada detalhe. Então a gente entra numa sala, que é onde será aplicado depois todas as sessões. Então eu entrei nessa sala, deitei na maca. Essa maca, por isso que vocês veem às vezes algumas meninas falando que tava amarrada, que foi meio traumático. Por quê? Eles precisam te amarrar na maca, porque você não pode se mexer. Então não é porque vai doer, é porque você não pode se mexer. E como você vai ficar naquela posição, tipo de exame ginecológico mesmo, você deita na maca e você vai colocar os 2 pés em cima. Então, na verdade é atrás do seu joelho assim fica preso, né? Atrás de cada joelho e no pé também. É como se tivesse uma bota, que você coloca o seu pé lá assim na bota e eles fecham essa bota te amarrando. Então assim você relaxa o seu corpo e o seu pé fica lá em cima numa posição exata. Por quê? Deitada ali nessa posição amarrada, eles vão introduzir o cilindro. Eu já adianto e reforço, não dói. Você só tem que relaxar a sua cabeça. Assim como tudo, se você prender completamente, provavelmente vai doer um pouco. Mas se você relaxar a sua cabeça, não dói. Por quê? Você tem um espaço pequeno ali, você tá encurtada, então assim, ele não força o cilindro, ele só vai até onde cabe o cilindro. Então ele vai bem delicadamente, ele coloca o espéculo, né, de ginecologia mesmo, ele observa como está lá dentro e ele coloca o cilindro encostando no fundo. Tudo isso com delicadeza, você vai conversando com ele, tem as enfermeiras que ficam ali também, então assim, não dói. Este é o meu caso, por quê? Existem os casos que a pessoa tem o colo do útero. Quando a pessoa tem o colo do útero, esse cilindro precisa chegar lá no colo do útero, ele precisa encostar no colo do útero. Com isso, algumas pessoas em alguns lugares fazem sem anestesia, o que é um pouco chocante. Esses são os casos que dói muito, tá? Então não sei te explicar porquê, não sei como isso acontece, mas tem lugares que fazem no colo do útero sem anestesia. E aí sim são os casos que você vê alguns relatos na internet de que dói muito, porque você imagina um cilindro chegando até lá, forçadamente, você amarrar, enfim, deve ser bem traumático mesmo. Mas nesses casos, quando a pessoa tem o colo do útero, é feito com anestesia. Então também não dói. Quando você tem o colo do útero e faz com anestesia, você não vai sentir nada disso que eu estou te contando. Na verdade, não é nem anestesia, eu acho que é sedação, tá? Mas como eu não fiz esse, eu não sei exatamente. É só pra esclarecer mesmo. Então, pra nós que não temos o colo do útero, ele só vai encostar no fundo vaginal. Então ele abriu com o espéculo, observou lá dentro, colocou o cilindro. Depois que isso aconteceu, que eu tava confortável, ele viu que tava tudo bem, aí vai ser feita uma imagem. Por quê? É a imagem que vai determinar as próximas sessões. Então precisa saber se tá exatamente no ponto que precisa estar. Essa é a parte mais bizarra, que eu me senti num filme mesmo. O que eles fizeram? Eu estava deitada, amarrada nesta posição. Eles me cobriram essa parte de baixo. E aí, essa maca que eu estava, ela meio que me trouxe, com a ajuda de algumas pessoas, para uma outra maca que andava. E aí eu continuei na maca que andava, né, que tinha rodinhas, nessa posição, com o cilindro dentro de mim. E eles me levaram para outra sala. Nesse caminho, eu passei por pessoas, eu passei por pacientes, eu passei, sei lá, por uns 3 corredores até chegar na sala que é onde eu acho que é a sala do raio-x, que foi onde eles fizeram esse mapeamento.
Ali eles fazem o raio-x, posicionam exatamente onde o cilindro tem que estar, tiram as fotos. Você continua sem sentir nada, tá? Só reforçando isso. Mas é muito estranho. É só estranho mesmo. E aí depois que eles finalizaram essa parte, que acaba demorando um pouco, assim, sei lá, uma meia hora, uma hora pra essa parte das imagens, porque eles têm que sair, aí faz a imagem, vê se fica bom, posiciona um pouco melhor, acaba dando um pouco de trabalho mesmo. Depois que finalizou, estava tudo certo, aí eu voltei lá pra sala da aplicação da bracterapia, novamente, passei pelos corredores com pacientes, pessoas, médicos, enfermeiros, e eu naquela posição, só coberta com lençol. E aí, voltando lá pra sala, eles me colocaram novamente na posição, naquela outra maca fixa. Porque essa maca fixa, ela tem a placa de raio-x embaixo e em cima também. Não sei qual é a diferença dessa pra aquela outra sala, tá? Mas precisou fazer esse transporte. Quando você volta lá pra sala, que é onde vai ser aplicada a bracterapia sempre, ela tem essa imagem porque é ali que ele vai comparar a imagem da sessão de braque com aquela que ele fez lá na outra sala. Então, estando certinho, de acordo com aquela outra imagem, ele faz a aplicação. Então, ele vê o cilindro na posição exata que ele está lá dentro, faz as comparações dele, dando exato, dando tudo certo, eles começam a sessão. Como que é? Sai todo mundo da sala, então tinha mais ou menos 2 enfermeiras e 2 médicos. Eles todos saem da sala, a gente fica numa salinha assim, normal, de médico mesmo. E aí tem os monitores, né, que você consegue ver as imagens desse raio-x. Eles tiram a plaquinha de raio-x que tem embaixo, assim, e começa. No que eu me lembro, demora mais ou menos uns 20 minutos uma sessão. Você não sente nada. Não sente nada mesmo, tá? Não tem nenhuma diferença. E aí ele fica lá, colocando a radiação nesse cilindro, na pontinha dele, se não me engano é onde tem a radiação, que vai bem no ponto exato. Então por isso que a Braque é tão boa, sabe? Porque ela não leva a radiação para outros órgãos e ela acaba sendo bem efetiva naquele ponto. E aí você fica ali mais ou menos de 20 a 25 minutos nessa posição. Terminou, eles voltam, eles retiram o cilindro e novamente ele coloca o espéculo, abre, olha lá dentro pra ver se tá tudo bem e encerra, tá? Aí depois aí os médicos saem da sala, as enfermeiras vieram, me desamarraram, aí você vai levantando devagarzinho, só pra garantir que não vai ter nenhum mal-estar, né? E é super tranquilo, e aí você pode se trocar e ir embora. Eu tenho aqui um papel que ele diz alguns preparos pra você fazer antes. Não tem nada demais, mas mesmo assim eu vou ler pra vocês, tá bom? Bom, então ele fala pra você chegar 60 minutos antes e pra você vir com acompanhante. Não foi necessário acompanhante, eu fui só na primeira sessão com acompanhante, que foi essa que a gente fez essa marcação. E depois eu não fui mais com acompanhante nas outras 3, porque não tem necessidade, eu pelo menos não sentia nada. Eu acho, pelo que a menina me explicou, que vir acompanhado é pra quando você faz com sedação. No meu caso, que não tinha sedação, não precisava, eu saía normal. Trazer absorvente, mas esse caso também é quando você faz sedada. No dia anterior, fazer uma dieta leve e não é necessário jejum. Vir com os pelos aparados, trazer os nomes dos medicamentos, enfim, os documentos, ou seja, nada demais, não tinha preparo, tá? Agora que eu vi que a Mel tá naquela posição ali. Ai, gente, eu não aguento essa cachorra. Bom, continuando, então, as Braques foram muito tranquilas, porque foi muito rápido, então foram só 4 sessões em 2 semanas, então foi muito rápido. Eu não sentia nada, vou falar que assim, essa primeira sessão foi bem estranha, devido ao que eu expliquei pra vocês, mas eu não senti dor, não senti incômodo. Claro que assim, não é gostoso fazer exame ginecológico, do mesmo jeito que não é gostoso ir fazer bracterapia. Mas considerando o quanto ela é boa pra nossa cura, então tranquilo, sabe? Dá pra ir tranquilamente. Então o que que eu fiz? Fiz as 4 sessões e aí eu fui em uma sessão da fisioterapia pélvica, que eu fiz no próprio hospital AC Camargo. E aí o que acontece? Eu fui só em uma sessão. Ela me falou de comprar um kit, que é o kit de dilatadores, ele chama. E aí eu comprei o kit de dilatadores de silicone, eu vou até deixar uma foto dele aqui,
que eu pesquisei e vi que esse era o melhor, então eu comprei e eu mesma fiz alguns exercícios em casa, tá? Então não é o que eu recomendo, mas supondo que você não tenha dinheiro, não tenha condições, não conheça nenhuma fisioterapeuta pélvica, não dê jeito de você ir, você pode usar um pouquinho da minha ideia e dar uma improvisada. Então eu comprei o kit e usava o kit só para manter o meu canal aberto, até eu voltar a ter relação, até eu voltar a frequentar o médico, até garantir que tá tudo bem. A fisioterapeuta falou que eu precisaria fazer por 2 anos os exercícios, manter o canal aberto, então mais ou menos por 2 anos os efeitos da radiação poderiam alterar essa questão do canal, tá bom? Mas hoje em dia eu faço fisioterapia pélvica e eu recomendo muito, assim, muito, porque antes eu tinha meio que um medo, sabe? Eu achava que ela ia chegar fazendo exercícios, ia doer, e não tem nada disso, não dói absolutamente nada, e você acaba ficando mais familiarizada com o seu novo estado, entendeu? Então isso vai ser muito bom pra quando você voltar a ter relação, você voltar a ter uma vida normal, saber como que tá, né? Porque depois que a gente passa por tudo isso, a gente fica meio que com um ponto de interrogação de como estão as coisas lá dentro, né? Então dá um medo também. Muitas meninas que eu converso, assim, é praticamente a principal pergunta que eu recebo. Então eu recomendo muito fazer uma fisioterapia pélvica, porque lá você, com a fisioterapeuta, você vai conseguir tirar suas dúvidas, você vai sentir como que você tá, você vai sentir até onde você pode ir, você vai ver evolução e pode ter certeza que dá pra ter uma vida normal depois. Então se você não faltar na físio, você consegue logo já ter uma vida normal. Então isso é a coisa que eu mais recomendo, assim, que com certeza eu faria diferente do que eu fiz no meu tratamento. E aí, terminando então as sessões, vou dizer que eu não tive nenhum efeito colateral, foi bem tranquila mesmo a rádio, aí logo já veio o Natal, Ano Novo, enfim, vida nova, e aí com isso, foi ótimo, sabe? A Braque foi tipo o fim e pronto. Vou deixar uma... Eu lembro de ter tirado uma foto aqui no último dia de Braque com a... lá no C Camargo mesmo, com a árvore de Natal atrás, que eu falei, nossa, essa foto é tipo o fim, sabe? De tudo isso, espero que seja o fim. E eu lembro, tipo, a sensação do dia dessa foto, de... nossa, que alívio, acabou, sabe? E passou super rápido. E aí eu tenho então aqui o relatório médico. Eu vou deixar aqui embaixo o nome do doutor, tá? Que como ele eu não tive muito contato, assim como os outros, né? Eu acabei não falando o nome dele aqui pra vocês. Ele colocou aqui o relatório médico, data da última consulta no departamento foi dia 23/12. O estado, o meu CID, né? Então ele colocou o CID, porque esse CID depois ele vai ser utilizado para os próximos exames também, que é o CID de todo esse contexto que nós vivemos. Ele é o CID C53. O estado atual é paciente de 29 anos com DX de adenocarcinoma de colo uterino, submetida a HTA mais oophorectomia e FIGO 2B, já submetida a EBRT e QT adjuvante, encaminhada para bracterapia, realizado HDR 24GY 4 vezes 6GY em cúpula vaginal a 0,5 cm. Realizou última inserção em 23/12. Manteremos em segmento. E aí ele tinha me pedido para retornar lá, mas eu depois só retornei com a minha oncologista, doutora Cíntia, e o meu cirurgião, né, que foi o meu cirurgião, que é o meu oncologista ginecológico. E sobre a bracterapia, era isso que eu tinha pra contar pra vocês. Foi bem simples mesmo. Se você tiver uma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ou então, as meninas geralmente me chamam lá no Instagram da loja pra fazer pergunta. Pode perguntar por lá que eu também respondo. Então é @namelpratas.
Então é só me mandar um direct lá ou comentar numa foto, alguma coisa assim, que a gente pode se falar por lá também. Eu acho que é isso, assim, sabe? Não tem muito segredo a Braque. Ela já é o finzinho, é a parte mais fácil. No meu caso foi o mais difícil no início, sabe? Assim, o baque de você saber o que tá acontecendo, a dúvida de saber se tem cura ou não, a dúvida de saber quais são os próximos passos, se vai ter cura, se eu vou sobreviver, se eu vou poder ter filho. Esse monte de dúvidas do começo, assim, de não saber nem por onde começar, quanto tempo isso vai durar, quais serão os efeitos disso. Então, assim, esse começo foi a parte mais difícil. Aí veio a cirurgia, que foi bem difícil também. Pra mim foi a parte mais difícil do tratamento, porém mais fácil do que a dúvida inicial de saber se tinha cura ou não. Depois veio o rádio e químio, mais ou menos, né? Mais ou menos. E por fim a Braque, que pra mim foi o mais tranquilo de todos. Então eu acho que do baque inicial até o último minuto ali de Braque, a dificuldade só foi diminuindo no meu caso, tá? Eu sei que não é assim pra todo mundo. E me conta aqui sua história também, me conta como foi, deixa suas dúvidas aqui que o próximo episódio eu vou responder todas elas. Então já vai deixando aqui embaixo, curte as dúvidas que você também quer saber, que alguém já deixou aqui embaixo. E eu acho que é isso, meninas. Espero que eu tenha esclarecido bem cada detalhe do tratamento, que eu tenha ajudado vocês. Eu fico muito, muito, muito feliz com cada mensagem que eu leio. De alguém falando que, nossa, você abriu a minha cabeça, você me deu, assim, o que eu precisava pra acreditar, sabe, que não vai ser tão difícil assim, que é possível. Então eu fico muito feliz mesmo com cada mensagem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistir mais um vídeo, não esquece do seu like, um beijo e até o próximo episódio. Cadê? Ai, tá pança. Cadê essa pança, mamãe? Deixa eu ver. Deixa eu ver essa pança. Ai, que coisa mais linda da mãe. Dá um beijinho, dá. Cadê? Cadê, princesa? Ai, que princesa. Meninas, esse aqui é só um bônus, tá? Pra quem ficou aqui até o final. Vou mostrar a obra do vizinho aí. Vou mostrar pra vocês algumas peças da minha loja. Olha este brinco. Peraí, deixa eu pôr a luz nele. Olha, desse lado. Olha este brinco de corações, que combina com este anel de corações. Peraí que esse aqui eu virei. Ó. Coração, coração, princesinha, e esse aqui todo cravejado. Minhas pulseirinhas, essa daqui, ó, corações. Amo. Essa aqui de bolinha tem elástico. E o meu colar de guelos de coração, porque a pessoa gosta muito de coração, entendeu? E mais um coração aqui. Fico muito feliz quando vocês me mandam mensagem lá na loja falando que vocês amam prata, porque eu também amo, gente, sério, eu amo. Espero que vocês tenham gostado de tudo, tá? Um beijo.